amigos, alegria estar com vocês mais esse momento do nosso projeto Compartilhar aqui da comunidade São Mateus. Sempre é um motivo de satisfação poder compartilhar com você algo que nós vamos encontrando aí no olhar nosso pelas histórias bíblicas do Antigo Testamento. Estamos seguindo aí os acontecimentos, da vida de Moisés. Hoje nós vamos olhar um pouquinho sobre o chamado que Moisés recebe para libertar o povo de Deus lá do Egito e iniciar a sua grande tarefa de conduzir o povo para a Terra Prometida. Então, nós vimos aí, que Moisés ele teve uma preparação assim de sua vida no tempo que ele viveu lá na corte do Egito, como uma parte da família, lá adotado pela princesa. Então ele recebeu todas as melhores formas de abordagem na sua educação durante 40 anos. Ele viveu aquela vida do palácio, ele viveu aquela vida do pensamento, dos poderosos do Egito, estava envolvido por tudo isso. E nesse momento ele acha que já está meio pronto para fazer uma ação a favor do seu povo. E ele vai usar então toda essa história construída até aqui para fazer o seu movimento de tentar fazer algo pelo seu povo, que estava muito oprimido, que estava muito sofredor, que estava clamando clamando por ajuda, buscando na presença de Deus através das suas orações e seus clamores, socorro e proteção diante daquelas situações que eram totalmente desfavoráveis à sua felicidade lá no Egito. Moisés ouve esses clamores, Moisés percebe esses clamores também e acha que está na hora de fazer alguma coisa. E ele tem aquele ímpeto, de fazer algo lá diante de uma situação que ele presenciou lá de desrespeito para com um do seu povo. E nós vimos que não deu certo. Todo o conhecimento e preparo desses 40 anos não deixaram Moisés habilitado para fazer aquilo que Deus esperava dele. Era necessário um tempo maior de preparação e outro tipo de vivência para que se pudesse compreender melhor o projeto de Deus para ele. Então aqui nós já temos um ponto bem interessante sobre isso para a gente refletir. Quantas vezes que nós temos também visões das coisas que achamos que precisam ser feitas, vemos necessidades das pessoas, observamos movimentos dentro das nossas comunidades, percebemos que podíamos fazer alguma coisa e saímos naquela ânsia, naquela vontade de fazer algo por uma situação que nós julgamos que necessita de uma intervenção. E aí nós juntamos nosso conhecimento, juntamos nossas informações, juntamos nossa cultura e vamos fazer alguma coisa por aquele momento, por aquela situação, por aquelas pessoas. Levantamos e já estamos prontos para fazer. Às vezes nesse ímpeto de fazer a coisa logo, de fazer a coisa rápida, nós não pensamos muito nas consequências daquilo que poderia vir de um ato tão rápido assim, de uma reação tão espontânea. Moisés ele achou que estava prontinho para fazer tudo, mas não estava. Ele precisou aprender outras coisas com Deus. Às vezes nós também achamos que estamos assim muito prontos para fazer algumas abordagens e não dá certo a nossa abordagem, gera fracasso, porque não foi bem elaborado, porque não foi bem estudado, porque nós não estávamos bem prontos, porque não era bem aquilo que precisava ser feito. Então tudo pode acontecer também conosco, assim como aconteceu com Moisés. E a história de Moisés fica registrada para nos servir de alerta. Não é só o que eu penso que tem que ser feito, mas é a compreensão daquilo que também Deus está vendo, da necessidade que tem lá. E eu me colocar como um instrumento na mão de Deus significa me colocar de fato sujeito à vontade e à orientação de Deus. Não é a minha vontade, ou a minha força, ou o meu conhecimento, mas é aquilo que vem da parte de Deus. Então Moisés teve que fugir. Não deu certo a sua ação, complicou a situação para o lado dele, e ele teve que fugir de lá do Egito, e ele ficou então mais 40 anos no deserto. E agora
lá nessa condição de um senhor lá já de 80 anos, né? Isso nós podemos imaginar que deva ter havido transformações na vida dele, porque ele saiu da vida palaciana para ir viver escondido lá no deserto, uma vida bem diferente do que a que ele tinha dentro do palácio, né? Ele precisou fazer por ele lá naquele deserto, ele precisou aprender com outras pessoas lá no deserto, e especialmente ele precisou aprender a humildade lá no deserto. E essa humildade é que caracteriza a vida dele agora aos 80 anos. Então, nesse momento em que ele já está achando que ele não pode mais, que ele não consegue mais, Deus então vai ter mais espaço para poder usar o conhecimento, a experiência, a sabedoria de Moisés para trazer ele para a frente do faraó e para a frente do povo e fazer dele o grande líder como aconteceu. Então veja bem, algumas coisas importantes aqui no contexto do povo, né? O povo está clamando a Deus, né? Por ajuda, por socorro, por libertação, porque os sofrimentos estão aumentando. O faraó havia dobrado as dificuldades para eles lá no Egito. Então aqui temos também um ponto importante: quando nós sentimos o peso das dificuldades em nossa vida, nós temos a quem recorrer. O povo recorreu a Deus e pediu para Deus ajuda, proteção, pediu para Deus por libertação. E Deus atende esse pedido, Deus está atento a esse pedido. Talvez Deus até estava esperando que isso acontecesse, porque durante todos esses anos que eles passaram lá no Egito, meio que eles esqueceram aquela religião e os contatos com Deus. Mas agora eles lembraram e eles clamaram. Eles não se sentiram indignos de buscar a presença de Deus. E Deus também não respondeu para eles com indiferença. Deus providenciou para eles uma saída, providenciou para eles um líder, né? O pastor que veio lá para orientar e para trazer para eles alternativas seguras. Moisés vem e é colocado diante desse povo como uma resposta de Deus para as suas orações. Assim também Deus responde às minhas e às tuas orações, colocando diante de nós oportunidades para que a gente possa refazer caminhos. E aí Deus nos orienta nesses novos caminhos, como Deus vai orientar o povo, agora através de Moisés também. Então a ordem de Deus é essa, né? Deus diz: eu vi a aflição do meu povo lá no Egito, e por isso eu desci para livrá-los. E aí escolheu então Moisés, né? Moisés responde, e como é que isso vai acontecer, né? O que eu posso fazer por esse momento? E aí Deus diz para ele: não te preocupa, eu vou contigo, eu estarei ao teu lado, eu farei de ti aquele pastor que eles precisam. E aí Moisés faz uma pergunta para Deus aqui nesse contexto, em que Moisés pergunta: e o que eu vou dizer lá para as autoridades? Quem foi que me enviou? O que eu vou dizer diante do povo? Quem foi que me enviou para fazer essa missão? E Deus responde: diz lá que eu sou te enviou. Essa é a resposta de Deus para o Moisés. Esse eu sou é uma assinatura de Deus, na verdade, né? Nós vamos entender isso à medida que nós vamos lendo a Bíblia e à medida que a gente vai encontrar Jesus Cristo também lá adiante, muitos anos depois, milhares de anos depois, quando Jesus se apresenta dizendo: eu sou também, né? Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse eu sou de Deus vem como um eco agora durante toda a história do povo. O eu sou de Deus é uma assinatura dele, como um cheque em branco que a gente recebe, e ali em cima a gente coloca o valor que a gente precisa, qual é a nossa necessidade. E embaixo está eu sou a solução para a tua necessidade que está lá em cima. Como se tivéssemos recebido, estejamos recebendo um cheque em branco de Deus. Essa é uma figura que já está um pouco desatualizada, né, de cheque, mas só para lembrar um pouco isso. A gente pensa, né, sobre essa assinatura. Deus se apresenta como sendo, o eu sou é o ser de Deus. Ele é aquilo que nós necessitamos. Ele é a resposta para as nossas preces, é a resposta para os nossos pedidos. Ele se identifica como sendo o nosso Salvador. Então essa assinatura Moisés leva lá para o povo. Eu sou é que me enviou aqui. E aí ele
recebe poderes especiais de Deus, né, para ir até o Egito. Moisés pergunta para Deus como é que isso vai acontecer. Eu nem sei falar direito, eu não consigo mais. Já estou muito velho, não consigo mais, eu não tenho forças, né? Estou trêmulo, estou cansado, tenho um cajado na mão aqui para andar porque já estou velho, né? E assim, é quando a gente não se sente tão forte, tão poderoso assim, é que tem espaço para a força de Deus aparecer. O poder de Deus aparece na nossa fraqueza. Não tenhamos medo dos desafios que temos diante de nós. Confiemos em Deus. Saibamos que é o poder de Deus que precisa se manifestar e aparecer e não o nosso poder. E aí então Deus disse, não tem problema, eu vou contigo. E eu vou te colocar o teu irmão junto, o Arão, para que ele fale por ti. Já que tu está te sentindo meio inseguro, tá, parece gaguejando um pouco aí, não está conseguindo, está achando que isso é motivo para você não ir, eu vou contigo. Teu irmão vai do teu lado e fala com teu irmão falará por ti diante do faraó. E aí Deus então deu para Moisés assim uma pequena amostra, né, do que o que ia acontecer quando aquela história, né, do cajado que ele tem na mão, larga o cajado no chão, o cajado se transforma numa cobra, né, e ele pega o cajado de volta, o cajado volta a ser cajado. Isso é esse um pedacinho do poder que eu, uma demonstração pequena do poder que eu vou dar para você fazer as coisas lá diante do rei do Egito, né? E isso era necessário porque estamos falando diante de um rei forte e poderoso, de uma religião forte também que eles tinham lá. E o Deus que Moisés estava representando lá também é um Deus forte e poderoso. E através de Moisés, Deus ia mostrar o seu poder. Então, no início, como eu disse para vocês ali, ele não queria muito, né? Ele dizia que não sabia falar muito fluentemente. E Deus disse, não tem problema, eu vou falar por ti. É eu que vou te dar a palavra, né? Então, Moisés e Arão vão e falam com o povo. À medida que Moisés e Arão falam com o povo, vai aumentar o sofrimento do povo. O faraó vai aumentar as dificuldades daquele povo. E o sofrimento do povo também vai aumentar. E isso tem um propósito, né, de que o povo possa querer mais ainda a sua libertação. Deus está mostrando Moisés diante deles, mas eles talvez poderiam ficar meio inseguros ainda. Tipo, será que podemos confiar nesse homem, né? Sabemos quem ele foi, e aí, né? Talvez ia haver muito questionamento em relação. E aí então aumenta o sofrimento do povo leva quase a desespero, e o Moisés passa a ser uma esperança diante dele. Então, às vezes é preciso isso também, né? Nós nem sempre conseguimos encontrar todos os nossos caminhos na presença de Deus. Por vezes, Deus precisa mostrar sinais mais fortes da sua presença e do seu poder entre nós para que a gente possa ter mais desejo, vontade e confiança de estar com Deus. Então, isso não é um abandono, não é que Deus permitiu que o povo fosse abandonado de sofrimento e dor. Deus estava lá no meio, Deus estava vendo o que estava acontecendo, Deus estava no comando daquela história, e agora Deus chama diante desse sofrimento maior ainda e apresenta, olha, esse é o pastor de vocês, Moisés está aqui, né? Então Deus faz com que o Moisés, o faraó, fique com o coração endurecido, não quer largar o povo de lá. O faraó fica resignado e obstinado, né, pelo povo, em querer manter o povo lá, ao mesmo tempo que Moisés vai trazendo então o poder de Deus para dentro do Egito, através das demonstrações que nós vamos ver nos próximos capítulos aí, e vamos iniciar depois aí as 10 pragas, né, que são as demonstrações do grande poder de Deus lá no Egito. Então vejam bem, de tudo isso, coisas importantes que a gente pode aprender. Aqueles 40 anos na corte real não foram suficientes para aparelhar o Moisés para a grande missão de Deus. Ele precisava aprender mais 40 anos de humildade e trabalho como pastor de um rebanho. Foi o que ele aprendeu naqueles 40 anos no deserto, morando no deserto, né, lá escondido no deserto. Então, nem sempre aquilo que nós sabemos ou achamos que sabemos nos deixa prontos para a missão de Deus. Às vezes a gente precisa de um tempo maior para aprender outros elementos que se tornam necessários para que a nossa preparação esteja mais alinhada com aquilo que Deus quer de nós.
Então, às vezes, a gente precisa fazer um cursinho, uma atualização, algo mais, né? Buscar um pouco mais de orientação para que a gente possa ser mais assertivo, para que a gente possa ser mais preciso naquilo que nós queremos fazer dentro do reino de Deus. Então, no reino de Deus é preciso entender a presença de Deus, os propósitos de Deus, os objetivos de Deus dentro deste reino, para que a gente possa ser mais assertivo. Não é só o nosso conhecimento que conta, né? A gente também tem um convite a poder ver o trabalho da gente, a dedicação da gente, né, a vocação da gente à luz da vontade divina. O que Deus quer de mim dentro desse projeto que eu quero executar. Eu quero trabalhar na minha comunidade, eu quero participar dentro da minha comunidade, eu quero me integrar dentro da comunidade. A comunidade é o povo de Deus, é a igreja de Deus, então eu quero estar lá junto, quero fazer o que eu posso fazer para ser mais assertivo nesse meu desejo de participar. Então não é só o que eu conheço, mas é o que eu preciso saber a respeito das coisas de Deus. Daí uma boa integração na comunidade pode ser uma boa dica para a gente estar mais integrado, mais informado, participar das coisas para saber mais do movimento das coisas do reino de Deus, a fim de não ser um empecilho. Num primeiro momento, Moisés foi um empecilho lá naquela história. Num segundo momento, Moisés foi uma bênção, porque ele voltou naquela segunda vez, né, que ele veio, representando a vontade de Deus. Aí ele tinha conversado com Deus, ele tinha alinhado com Deus, Deus tinha falado com ele, Deus tinha dado orientações, ele tinha recebido as orientações, ele tinha questionado algumas coisas com o próprio Deus e ele tinha recebido respostas de Deus, agora ele estava pronto. Então, para que nós também não sejamos empecilhos no reino de Deus, mas que sejamos parte importante das coisas do reino de Deus. E também, outro ponto importante, de repente, para a gente pensar, é de nós não desertarmos diante das dificuldades. Pode ser que seja difícil, né? Nem para Moisés, no primeiro momento, foi difícil. Para ele teve que fugir, ele teve que se afastar. Era o caso de dizer, não quero saber mais nada, nunca mais, não me convide, não me chame, não vou, e pode esquecer de mim, porque eu tentei uma vez, o meu jeito não deu, então eu não quero mais. Né? Desertar. Moisés não desertou, ele teve que fugir, sim, ele teve que desistir, ele teve que parar, e 40 anos de tempo de espera é bastante tempo, né? Para dizer, será que agora ainda consigo? Né? Então, a gente tem uma pauta importante para pensar. Se por algum momento, em alguma situação, nós tentarmos fazer algo e que não der certo da primeira vez, não desertemos, permaneçamos, insistamos, peçamos que Deus nos dê oportunidades e orientações para que possamos voltar e ser importantes também dentro das áreas de atuação a que nós estamos expostos dentro da Igreja de Deus. Então, que Deus ajude e abençoe, que nós possamos olhar para esse grande líder, possamos perceber através da vida desse grande líder Moisés, coisas que são bem próximas aí do nosso dia a dia na Igreja de Deus, né? Moisés estava lidando com o povo de Deus e nós estamos lidando com a Igreja de Deus, que é o povo de Deus também, né? Para que a gente possa contribuir de uma forma significativa aí também no reino de Deus, certo? Fica aí para pensar, para a gente poder amadurecer também o nosso relacionamento com Deus e poder ser um pouco mais produtivo e assertivo nas nossas ações na Igreja de Deus. Deus abençoe para ti essa reflexão, que você possa se firmar também aí nas tuas convicções no que diz respeito à sua atuação dentro do reino de Deus. Certo? Um bom tempo para você, uma boa semana. Até a próxima semana a gente se vê de novo. Tchau, tchau.